do que nunca, a gente precisa se posicionar em relação à política pelo seguinte motivo: está afetando as nossas vidas todas. Sempre afetou, né? Sem dúvida. E agora mais do que nunca. E o que acontece? Você vai aí, né? Não vou ficar citando nomes, mas você vai em perfis de pessoas famosinhas e os caras parece que estão vivendo em outro planeta, diferente do nosso. Porque os caras abordam tudo, tira fotinho com o cachorrinho, tira fotinho dentro da academia, levantando peso, fazendo isso, fazendo aquilo, mas o cara não toca em política. E a gente sabe nitidamente por que essas pessoas não fazem isso. Quer pagar de isentão. Por que quer pagar de isentão? Para não assumir um lado e perder um outro. Né? Então são pessoas que, na minha opinião, são verdadeiros hipócritas, que falam uma coisa aqui com a câmera do celular ligada e quando desligam falam outra. Né? São os famosos que pregam o politicamente correto e nas suas costas falam o que eles realmente pensam. Né? Então isso é que é o famoso isentão. Isentão é aquele babaca que não quer nem assumir um lado nem outro. Ele prefere o quê? Não se comprometer. Isso é mole. Essa atitude é mole, é fácil. Né? É muito fácil a gente não se comprometer. E eu não vou falar sobre política. Por quê? Porque eu não perco nenhum lado nem outro. Né? Então vou dar um exemplo para vocês. Existe um camarada que eu gosto muito. Sigo ele, pago o canal dele de assinatura, um canal pago americano, que o cara é totalmente anti-Trump. O cara é totalmente anti-Trump. Ou seja, tem um pensamento totalmente diferente do meu politicamente. Mas eu respeito o cara e eu tô ali, não é pelo conteúdo que ele posta contrário ao Trump, que ele posta, e eu vejo, respeito, é pelo conteúdo do assunto que eu gosto, que ele posta. Então, é um camarada que, por mais que ele tenha um pensamento político totalmente divergente do meu, o cara bota a cara a tapa. Por quê? Porque hoje, com a realidade que a gente está vivendo, não tem como um ser humano dizer que não está sendo afetado por essa pandemia ou pela política do país onde você vive. Não tem como. Né? Sempre afetou, né? A verdade é que sempre afetou, só que agora mais do que nunca. Então você que tem vários seguidores, milhares, milhões, sei lá, você pagar de isentão, meu amigo, você não assumir nenhum lado, nenhum outro, é uma grande idiotice. E simplesmente só assumir aquelas posições, o quê? Politicamente corretas, né? Black Lives Matter, né? É óbvio que vidas negras importam, é óbvio que vidas humanas importam, né? Então a pessoa paga o politicamente correto, mas não assume posições que são, muitas das vezes, decisivas, e outras pessoas vão falar: meu irmão, esse cara é um grande idiota, não vou seguir esse cara porque ele pensa isso aí, o cara é pró-Trump, Deus me livre, tô fora. Então tem gente que é assim. Como eu falei para vocês, tem um camarada, um americano, que eu sigo ele, o cara é um coroinha, gente boa, pesquisador, excelente, ele é totalmente anti-Trump, eu sou um cara que penso mais favorável às ideias do Trump, e eu sigo ele, respeito ele, tenho uma posição política diferente da dele e respeito ele, né? Então, mas é um cara que assume um lado, uma posição política, uma posição, toma partido, né? Não é o babacão isentão, né? E pior, é o babacão isentão que fica fazendo piada dos outros. Ah, nessa pandemia você já adotou sua postura? O politicão, o especialista em política, o pró-Covid, o contra-Covid, sabe? Fazendo essas piadas ridículas. E o babacão mesmo que é ele, não assume uma postura. E você, o idiotão, quem é você? Fala pra gente aí, nessa pandemia aí, quem é você? Entendeu? Então é muito fácil bancar de isentão. Entendeu? É muito fácil. Eu recebi críticas demais de várias pessoas. Pô, você vai perder seguidor? Foda-se. Não estou aqui por número. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Eu prefiro pessoas que me respeitem,
que, concordando comigo ou não, me respeitam e estão aqui porque compartilham, coadunam de alguns pensamentos semelhantes aos meus. Ou que, ainda que não pensem, têm interesse em ouvir o que eu tenho para falar. Né? Então, bancar de isentão, não tem como ser isentão nessa porra. Não tem como. Tá afetando você. Você não consegue ir para academia. Você não consegue trabalhar. Algumas pessoas não conseguem trabalhar. Entendeu? Não me afetou, continuo trabalhando. Mesmo com essa porra arrebentada aqui, tô trabalhando. Não perdi dinheiro. Entendeu? Mas me afeta sobremaneira saber que várias profissões, que várias pessoas aí estão fodidas. Entendeu? É o personal trainer que teve que virar entregador de Uber, de entregador de iFood. Entendeu? É uma pessoa que tinha uma vida, que tinha toda uma programação, um planejamento e teve que revirar a volta da sua vida. Isso me afeta, porque eu ouço essas histórias e eu penso, poderia ser eu. Então não tem como eu bancar o isentão nessa porra, entendeu? Não tem como. Não me peçam para ser politicamente correto. Eu tomo partido, sim. Eu sou pró-Bolsonaro, sim. Amanhã, um grande escândalo foi descoberto, isso, aquilo. Sinto muito. Não sou especialista nessa porra. Sou mais uma pessoa igual a você que está me vendo aqui e faço questão de defender aquilo que eu acredito. Não me coloco como dono da verdade. Então, assim, esse foi o primeiro assunto que eu queria falar, deixar claro com vocês. Vocês que me seguem, que têm um pensamento crítico, acredito eu, semelhante a mim, quando vocês estiverem seguindo outras pessoas que têm uma visibilidade maior ou até menor do que a minha, catuquem essa pessoa. Vem cá, em que mundo você vive? Em que planeta você vive que você não fala nada sobre política? Você só faz o politicamente correto. Tu não tá puto com essa porra, não? Isso não tá te afetando, não? Você não se incomoda de ver o personal trainer fudido, o professor de academia tendo que inventar, ligar a merda de um celular em casa e fazer flexão, polichinelo para ter que se virar, não? Num esporte, num negócio que é totalmente prático, que é visual, que é toque, entendeu? Você não se incomoda com essa porra, não? Isso não te incomoda, não? Porque você não fala, entendeu? Então sejam críticos, né? Fiquem idolatrando, lambiscando o cu dessa gente que fica ali, ó, ganhando curtidinha, elogiozinho. O filho da puta não fala nada do que você quer, não fala sobre esteroides anabolizantes, enche o cu de esteroide anabolizante, fala um monte de merda. Quando você vai nele lá, o cara te enche o rabo de suplemento caro que não serve pra porra nenhuma. E fica um monte de gente lambiscando o furingo dessa gente. Entendeu? Então, as pessoas que criticam, porque hoje tem muitos maus profissionais, né? Eu canso de receber paciente. Pô, não, que eu fui no médico, o cara me escorraçou quando eu falei de esteroide, isso, aquilo. O cara só olhou pro meu exame, cagou por aquilo tudo que eu falava. Né? Mas vocês que ficam aí lambiscando, né? Vocês que eu digo, pessoas que ficam lambiscando, e eu já fui um babaca desse, admito aqui para vocês, né? Quando eu me formei, né? Durante a minha formação não teve ninguém que chegou para mim e falou assim, meu amigo, seja um médico legítimo, seja autêntico, faça para o seu paciente aquilo que você gostaria que façam para você, mas isso as pessoas falam solto, mas nas entrelinhas, você entender que isso daí não é só ler um exame laboratorial, ler uma numerologia, né? Não praticar a famosa medicina defensiva. Medicina defensiva hoje, para quem é advogado, quem é médico, certamente ouviu falar sobre isso, é aquela medicina que olha para você como um potencial inimigo judicial. Poxa, você senta na frente de um cara, fala para ele que a sua ereção tá ruim, que a sua libido tá ruim, né? Fala para ele que você não tem ereções matinais, fala da sua intimidade. Poxa, minha esposa, minha patroa, minha companheira me procura mais para sexo do que eu procuro ela. Você revela a intimidade para um cara desse, você quer, no mínimo, que ele seja uma pessoa atenciosa às suas queixas, e não que ele ouça tudo isso. Peraí, esse cara pode me processar. Todo mundo perde com isso. Entendeu? O médico perde com isso, o paciente perde com isso.
Nós não somos máquinas, né? Você não quer sentar, pagar por uma consulta e uma máquina leitora de números que coloque você em gráficos cartesianos diga o que o laboratório já disse para você. Você quer o quê? Um ser humano, uma pessoa com experiência naquilo ali. Então, se fosse para ouvir o que o laboratório já disse, você não precisava ir no médico. Né? Então, sejam pessoas críticas, não fiquem lambiscando a bunda dessa gente que está no topo, que se inseriu de alguma forma, né, e que conquistou seu espaço, mas hoje, graças à informação, à divulgação de conteúdo, você vai no cara, pô, esse cara, né, parece ser um excelente profissional, muito bom, aí tu vai lá, e aí, o cara é bom? Não é. Aí você vai e bota na internet, pô, o cara cagou pra mim, pô, o cara me passou R$3.000 em suplemento, ainda mandou a farmacinha de manipulação ligar pra mim quando eu saí da consulta, cheio de safadeza. O cara vai na internet e fala. Então esse cara não tem adesão nenhuma de paciente. O cara vai uma vez nele, ó, pau, tô fora, não volto nunca mais nesse otário. Né? Então são pessoas que, se você fica lambiscando essas pessoas, elas continuam lá posudas, enganando outras. Né? Ao passo que você vai num profissional bom, poxa, o cara atendeu as minhas necessidades, o cara foi atencioso às minhas necessidades, você vai na internet, você fala, outra pessoa fala, e assim você vai perpetuando aquele bom profissional daquela forma de trabalho. Né? Então, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre essa, né, primeiro, esse assunto, sobre esses profissionais, esses famosos de Instagram, essas personalidades que tem lá um cacetão de seguidores, mas que pagam de isentão. Não, política eu não falo. Não vou falar sobre política. Entendeu? Por que o cara não vai falar sobre política? Porque ele não quer perder nenhuma turma e nem outra. Então, primeiro eu queria que vocês me dissessem o que vocês pensam sobre isso, e depois eu vou falar de um outro assunto que é muito mais interessante, muito mais prazeroso. Vamos lá. Doutor, teve algum episódio com uma figura dessas que queira falar? Teve, na verdade teve. Tem um camarada aí que eu não vou citar nomes porque eu não quero apurrinhações, mas postou lá a foto de um monte de carrinho de Fórmula 1, fazendo piada. Quem é você na pandemia? Você é o especialista em política? Você é o biólogo sem diploma? Você não sei o quê? Você... sacaneando, né? Sacaneando as pessoas. Mas ele mesmo é um paspalhão que não sabe nem quem ele é na pandemia. Entendeu? Então é o famoso isentão, né? Aí botou lá o bolsominion, é o petista, é o sei lá o quê, fazendo piada da galera. Então assim, sabe o que eu vejo com isso? Tá todo mundo enterrado, mergulhado no cocô, entrando cocô pelo nariz, pelo ouvido, e um apontando pra cara do outro, ah lá, você tá fudido, mas eu também tô. Então tá todo mundo na merda. Entendeu? Porque se o meu semelhante está na merda, eu tô na merda também. Entendeu? A gente não pode ser tão egoísta a ponto de pensar, minha profissão não foi afetada. Mais cedo ou mais tarde pode afetar. Hoje você está atendendo online aqui, mas você atende online por quê? Porque vem uma galera até você. Agora, a hora que essa galera estiver realmente afetada, essa galera não vai mais até você. Aí você vai sair do isentão e você vai adotar uma postura. Mas isso é atitude de quê? De um bosta, de um merda. Porque se você fosse uma pessoa que pensa de forma coletiva, você não ia esperar a merda do vaso tocar na tua bunda para você levantar. Você ia falar, poxa, tá acontecendo com um amigo meu. Poxa, minha academia de musculação, na academia que eu frequentava, tinha lá, sei lá, 30 funcionários, 30 profissionais. O que esses caras estão fazendo hoje para ganhar vida? Será que esses caras tinham reserva financeira para ficar aí 3 meses parados, né? Será que esses caras não tinham filho, família? Será que esses caras, né? O faxineiro lá da minha academia, ele tinha uma outra coisa para ele fazer? Será que ele vai fazer? O que ele está fazendo agora? Então não sejam egoístas, né? Nós, a maioria aqui, somos de uma classe privilegiada, mas não sejam egoístas. Não pensem que não poderia acontecer com vocês.
né? Nessa pandemia aí eu vi pessoas, colegas médicos adoecendo, sendo hospitalizado, pessoas conhecidas que sofreram acidente de moto, passaram por traumas ortopédicos. E olha aí, tô eu aqui traumatizado, rebentado, quebrei, fraturei meu osso. Há poucos dias eu estava sentado falando, ouvindo um amigo falar de um conhecido que sofreu um acidente de moto. E eu, caralho, meu irmão, que merda. O cara tem filho, como é que esse cara tá agora? Porra, um cara que gosta de atividade física, como é que tá a cabeça desse cara? Me doeu aquilo, né? E eu já tinha a minha ruptura no bíceps. E agora eu fui ter uma fratura. Então não pensem, meus amigos, que há certificados de garantia na vida. A vida nos surpreende. Você pode ser pego sem o menor preparo, entendeu? Então sejam condescendentes com seus semelhantes. Não pensem de forma egoísta. Tomem partidos, não tenham medo nem vergonha de tomar partido. Quem não aceitar, quem não gostar, paciência. Sejam pessoas autênticas. Não fiquem idolatrando, lambiscando o anel, o cu dessa gente que fica lá falando de 1000 assuntos. E aí, galera, tudo bem? Tudo bom? Vamos fazer meu curso, não sei o que, vou falar sobre isso. E o mundo se acabando aqui. Por que essas pessoas não tomam partido? Liga lá, abre a intimidade da casa deles, tira a foto da cama desarrumada, querendo dizer que deu um bang lá na esposa e tal. Tira foto de cachorrinho, né? Mostra o shake que está tomando, faz um monte de coisa dessas. Mas não se posiciona politicamente. Ah, eu não gosto de política. Eu também não gosto. Mas eu me posiciono. Porque hoje já afetava, sempre afetou, mas hoje mais do que nunca afeta também. E nós, se somos pessoas unidas, com pensamentos semelhantes, nós somos mais fortes na hora de eleger ou de escrachar, escorraçar um próximo canalha no poder. Entendeu? Então, não fiquem colocando essa gente. Respondendo ao Renan, foi isso aí. Eu vi uma postagem de uma pessoa, não vou dizer quem é, nem me lembro também o nome, mas é uma pessoa com bastante seguidores, botando fotinho de carro de Fórmula 1, falando, e aí, nessa corrida aí da pandemia, qual tipo de idiota você é? O bolsominion, o não sei o que, o especialista em Covid, o não sei o que, fazendo piada, né? Tipo, tá todo mundo na merda, entrevado na merda, botando merda pelo nariz, e o cara do teu lado lá zoando você, e olha lá, tá saindo merda do teu nariz, e você olha, e aí, tá saindo merda do teu ouvido. Tipo assim, o fudido rindo do estuprado, né? Ridículo fazer esse tipo de coisa, sem criatividade. Tem um monte de gente para dar ibope para essa galera, né? É lógico que qualidade sempre vai ser menor que quantidade, né? Rebanho de gado, manada de burro, sempre vai ser maior do que quem guia essa gente, né? Então não sejam um rebanho de gado que fica aí cegamente, né, dando ibope para essa gente. Exclui, bloqueia, critica, né? Por que tá ali? E você quem é? Eu cheguei pro cara e falei, e você? Você quem é? Só faltou dizer quem você é. Aí falou lá qualquer coisa, eu falei, bancou de isentão, né? Enfim, também dele a minha alfinetada, né? J. Oliveira, 285. Doutor, eu também trabalho, mas apenas para sustentar eu mesmo na minha firma onde trabalho. Mandaram 50 funcionários embora e quase todos eles são pais de família que tem que sustentar uma casa. Olha aí, vai dizer que isso não afeta você? Você ouvir isso, você não fica, no mínimo, um pouquinho incomodado? Porra, podia ser eu, caralho. Eu tenho um filho pequeno. Você não se incomoda com isso? Felipe AB99, vejo o exemplo da Marielle toda semana, às vezes, todo dia ouço falar dela. Aqui em Chapecó faz alguns anos que um vereador homem, hétero de família, foi enforcado após denunciar algumas falcatruas. Pois é, então é aquilo, é o que a agenda da mídia comporta, eles falam. Mas hoje a gente tem voz. Hoje, você não é obrigado a ligar a televisão e rezar para eles falarem de um assunto interessante, não. Ligou a televisão, estão falando merda? Foda-se, desliga. Liga seu telefone, seu celular,
sua internet e vai buscar o assunto que você tem interesse, entendeu? Caga para essa mídia barata, né? 90 dias depois não se falava mais sobre o assunto. Vi as fotos de morte dele e o sangue correu em direções diferentes, o que indica que mataram e penduraram ele na corda. Não teve uma passeata, um Globo Repórter, uma chamada dizendo... Pois é, exatamente. Então, eu mesmo também nunca tinha ouvido falar disso, né? Aqui a gente teve um vereador que foi morto em Maricá. Maricá é uma área próxima aqui, também está uma área caótica, toda hora morre um aqui, outro ali. Enfim... e ninguém fala, e ninguém chega a uma conclusão. Deman William tem toda a razão. Rafael, posso fazer cirurgia usando esteroides anabolizantes? Não era o tema da live, mas poder pode. De qualquer modo, você tem que falar para o seu médico o que você está usando, e ele vai fazer exames pré-operatórios para você, para sua cirurgia, tá bom? Mas uma coisa não afeta a outra. Deman William, patrocínio e dinheiro no bolso é o que importa para eles. Exatamente. É a galera que não quer perder seguidor, que não quer perder like, que não quer perder movimentação, né? E aí, patrocínio disso, não posso falar, não pode falar aquilo. Então você, cara, você não está sendo uma pessoa autêntica, você não está sendo você mesmo, né? King of Hormones. Vou fazer uma live aqui com esse perfil. Conheci recentemente aí o dono aí do perfil, King of Hormones. A gente vai fazer uma live agora, sábado. É uma espécie de entrevista, né, com ele. Eu tenho visto outras lives no perfil dele, com coaches, com outras pessoas. Vi uma live dele com o Romero, achei interessante, ele me chamou, topei. Sábado agora à noite, a gente às 21 horas vai estar fazendo uma live, tá bom? Neves Elton, são cagões sem personalidade. Exatamente, mas tem muita gente para lambiscar o rabo dessa gente, né? Para ficar lá inflando, dando curtidinha gratuita para essa gente hipócrita, né? Eu tenho certeza que vocês não iam gostar que eu fosse um cara assim. Eu tenho certeza que vocês falam, não, pô, eu prefiro saber a opinião desse cara. Eu prefiro que ele diga. Posso até não concordar, mas ele está sendo um cara autêntico, verdadeiro, né? Ou então, vocês gostam de pessoas hipócritas, né? Igual quando o cara chega e fala assim, doutor, o que você acha de Deposteron, Durateston? O que você acha de Nebido, de Acheron?